cumprimento a todos meus queridos amigos e amigas para darmos prosseguimento a mais um estudo desse livro admirável, que é o Livro dos Espíritos, de autoria de Allan Kardec. Esse livro, como todos nós sabemos, veio à luz em 18 de abril de 1857, é composto de 1019 perguntas e respostas do mais elevado moral e intelectual, do mais elevado valor moral e intelectual. E cerca de 232 perguntas subsidiárias, todas muito importantes. Então, meus queridos, minhas queridas, muito obrigado por tudo e vamos iniciar, então, esse nosso estudo. Hoje, estamos no capítulo 9 ainda, quando trata da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. E hoje nós vamos estudar os pactos, que era muito comum na antiguidade se fazer pactos de todas as formas, até com seres perversos. E é isso que nós vamos tratar. Então vamos em frente. Na pergunta 549, quis saber Allan Kardec se há alguma coisa de verdadeiro nos pactos com os maus espíritos? E esses amigos queridos responderam da seguinte forma: não há pactos, mas uma natureza má simpatiza com espíritos maus, o que é perfeitamente claro, não havendo necessidade de adicionar qualquer comentário. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabes como fazê-lo? Chamas então os espíritos inferiores, esses espíritos que se comprazem na maldade, em criar obstáculos para os seres viventes aqui encarnados. Seres inferiores que, como tu, só querem o mal e, para te ajudar, querem que também os sirvas com os seus maus desígnios. O que acontece? É aquilo que nós sempre falamos aqui, a lei de afinidade. Então, os simpáticos atraem os simpáticos e os maldosos, perversos, também atraem esses mesmos espíritos. Então, mas disto não se segue que o teu vizinho não possa se livrar deles por uma conjuração contrária ou pela sua própria vontade. É claro, pela própria vontade. Quando um espírito é forte, é esclarecido, ele não se deixa seduzir e nem se deixa envolver pela espiritualidade inimiga e que deseja o mal. Ou então, conjunção contrária, que este ser vivente encarnado que procure o auxílio das coisas boas, pelo estudo, convivência com pessoas de bem, estudando e, sempre que é necessário, procurar uma sociedade espírita idônea que saiba tratar desses assuntos obsessivos. Então, aquele que deseja cometer uma ação má pelo simples fato de o querer, chama em seu auxílio maus espíritos, porque somente os maus espíritos é que se comprazem no mal. É claro que se ele vai chamar um bom espírito para prejudicar alguém, ele será imediatamente rechaçado e esse bom espírito jamais vai aceitar missão tão nefasta, própria de mentes ignorantes. Então, ficando obrigado quem assim procede. Tratando com os maus espíritos, ele fica obrigado a servi-los como eles o auxiliam,
pois eles também necessitam dele. Então há como que uma simbiose entre o indivíduo que pede, encarnado, e que pede o auxílio de um espírito ou de muitos espíritos perversos dedicados ao mal para auxiliá-lo. Então há uma integração, uma combinação de fluidos negativos, ou fluidos que operam somente para o mal. Então, eles o auxiliam, os espíritos perversos, porque eles também necessitam desse espírito encarnado maldoso para o mal que eles desejam fazer. É somente nisso que consiste o pacto. Então, Allan Kardec, ele esclarece o seguinte: a dependência em que o homem se encontra algumas vezes dos espíritos inferiores provém da sua entrega aos maus pensamentos que eles lhe sugerem. É o que acontece conosco. Nós que somos esclarecidos, espíritas, e não espíritas, mas pessoas que se dedicam ao bem, sempre que a gente receber na mente e no coração um pensamento negativo, um pensamento que possa prejudicar alguém, ou da família, ou da sociedade, jamais permitir que esse pensamento tome conta da nossa mente, nos escravizando a essas influências negativas. E não de qualquer espécie de estipulações feitas entre eles. O pacto no sentido comum, atribuído a essa palavra, diz Allan Kardec, é uma alegoria que figura uma natureza má simpatizando com espíritos malfeitores. E aqui do lado, pessoal, eu estive fazendo umas pesquisas, o que tem de livro ensinando a fazer pactos com o diabo e com os outros demônios? É uma imensidade de espíritos. Portanto, quem quer aprender a fazer o mal, estão aí esses livros. Mas é claro que toda pessoa soberana de si mesma, com intenções boas e dignas, não deve nem pensar nessas coisas. Muito pelo contrário, nós temos que fazer o bem. É por isso que Jesus veio até nós, para nos ensinar a prática do amor, da caridade para com os nossos irmãos. É isso sim que nós temos que pensar. Então vamos entender bem o que seja esse pacto. Normalmente é no sentido religioso, é um acordo entre pessoas, uma entidade espiritual, pode ser Deus, pode ser os bons espíritos que queiram nos auxiliar. E um pacto é um acordo ou contrato formal ou informal entre duas pessoas, entre duas ou mais partes, para estabelecer direitos e deveres. Pode envolver pessoas, entidades, estados ou até mesmo relações religiosas, definindo um compromisso para cumprir algo. Exemplos comuns incluem pactos jurídicos, como o pacto antinupcial, que regula bens antes do casamento. Portanto, nós temos pactos religiosos, particulares, pessoais e religiosos, onde se estabelecem alianças. E normalmente o pacto, como nós mostramos nessa figura horrível aqui do lado, é o diabo, não é? Com aquele seu garfo enorme, não é? A prejudicar as pessoas, quer dizer, o sujeito faz um pacto com o diabo. Normalmente o pacto é assim, vende a alma e obtém do diabo todos os favores do mundo material. Mas, pessoal, tudo isso é lenda, não vamos nem perder tempo falando dessas coisas. E vamos a um exemplo muito interessante. Vamos ver primeiramente a pergunta 550, que tem um extenso comentário dos espíritos,
Quis saber, Kardec, qual o sentido das lendas fantásticas, segundo as quais certos indivíduos teriam vendido sua alma a Satanás em troca de favores? Respondem os espíritos superiores. Todas as fábulas encerram um ensinamento e um sentido moral. É aqui, pessoal, que nós temos que pensar o seguinte: toda historieta, toda parábolas de Jesus, por exemplo, elas têm um sentido moral que é necessário a gente extrair e não se pegar ao pé da letra, que a letra nada informa. Então nós temos que extrair a substância que se encontra nessas parábolas, nessas historietas. E o vosso erro, prosseguem os espíritos, é torná-las ao pé da letra. Essa é uma alegoria que se pode explicar assim: aquele que chama em seu auxílio os espíritos para obter deles os dons da fortuna ou de qualquer outro favor, rebela-se contra a providência. É verdade, quem assim pensa, quem assim age, está se rebelando contra o nosso Pai e Criador, que nos deu tudo aquilo que nós precisamos para viver com dignidade. E se a pessoa se revolta contra isso, achando que tem uma vida dura, difícil, ela pagará caro por essa sua revolta. Porque se estamos aqui, se sofremos, algum motivo existe. Porque Deus não castiga ninguém e Deus dá a todos nós um ombro forte para carregarmos a cruz, que nós temos que carregá-la até o fim, sem murmurar, sem se revoltar e seguirmos em frente. Então, aquele que se rebela contra a providência, ele renuncia à missão que recebeu e às provas que deve sofrer neste mundo e sofrerá as consequências disso na vida futura, desde que ele não se adeque àquilo que lhe foi destinado. Passando para o outro lado da vida, no mundo hiperfísico, lá ele vai ainda sofrer essas consequências. Isso não quer dizer que sua alma esteja para sempre condenada ao sofrimento. É claro que não, porque nós sabemos que não existe inferno, que sempre tem uma chance. Deus sempre faculta essa possibilidade. Mas, porque em vez de se desligar da matéria, ele se afunda cada vez mais. O gozo que preferiu na terra não o terá no mundo dos espíritos, é lógico. Nós não vamos para o mundo dos espíritos carregado de coisas materiais. E aquele que vai carregado das más coisas espirituais, ele também vai sofrer as consequências desse ato infeliz. Até que o resgate a sua falta através de novas provas, talvez maiores e mais penosas, por seu amor aos gozos materiais, coloca-se na dependência de espíritos impuros. É aí que se estabelece aquilo que nós falamos, uma miscigenação entre eles, como que um pacto tácito. Vocês me assessoram nas coisas boas da vida e eu estarei sempre em contato com vocês. Então, aquela união perversa, maldosa, e está cheia de gente assim, pessoal. Não pense que é uma ou outra pessoa. Tem muita gente maldosa e perversa tentando embrulhar as pessoas, enredá-las nessa teia, nessa tessitura que depois é muito difícil de sair. Então, esse pacto que conduz aonde? À perdição, mas que lhe será fácil romper com a assistência dos bons espíritos, desde que o queira com firmeza. Se não houver essa firmeza, essa boa vontade, vai ser difícil. Pessoal, coloquei aqui um exemplo extraordinário. Um filme que eu assisti há muito tempo atrás, nem lembro quando. Chama-se O Retrato de Dorian Gray.
um filme que foi extraído desse romance belíssimo, muito importante. E é mais ou menos o seguinte, para fazer um resumo, não é bem precário, mas que sirva de exemplo. Esse Dorian Gray era um moço rico, muito bonito, e gozava as coisas da vida, mas ele não queria envelhecer, queria permanecer sempre jovem, sempre bem disposto, amado pelas mulheres. Então o que ele fez? Ele resolveu fazer um pacto com o diabo. Da seguinte forma, o diabo faria com que ele permanecesse sempre viçoso, sempre esbelto, sempre com saúde e energia, em troca do quê? Da alma. Ele teria que oferecer a alma em troca desses bens materiais. E então ficou combinado o seguinte, nesse retrato, um retrato grande que ele tinha, seria fechado num quarto, e então aconteceria uma coisa inversa. Ele não envelhecia, mas o retrato envelhecia. Vejam que curioso. E o retrato foi envelhecendo, né? Tomando tudo aquilo que a natureza faz com o corpo físico, né? Com a idade avançada, vai desfigurando, vai enfraquecendo. E ia acontecendo isso com o retrato. O retrato vai ficando horrível. E até que um dia ele, usando as coisas da vida, há séculos assim, né? Uma vida maravilhosa que ele levava, até que ele resolve um dia abrir a porta para ver o retrato. E daí, nossa, acontece um desastre. Quando ele abre a porta, tudo que estava no retrato, de coisas negativas, começa a passar para o corpo dele, e daí o corpo começa a envelhecer rapidamente e o retrato começa a se renovar. Uma coisa muito interessante. E é claro, ele vem a morrer rapidamente. Então, pessoal, não vamos fazer como Dorian Gray, jamais fazer pacto com entidades perversas. Queremos fazer um pacto que seja com os bons espíritos, para que nos auxilie, mas nós temos que permanecer íntegros, jamais derivar para o mal, para as coisas negativas da vida. Pessoal, esse sou eu. Estou aqui para conversar com vocês. Todos os meus vídeos nós encaminhamos para o YouTube, onde o título do meu portal é Rui Espiritismo. Também tem vídeos em Espiritismo para Todos. E todos esses vídeos que nós publicamos, nós também passamos para o Facebook, o Instagram, no X, no WhatsApp, onde temos um grupo muito grande de pessoas que estão sempre conosco, né? Que nos ajudam com suas vibrações. E também eu tenho esse e-mail que vocês estão assistindo. Se vocês quiserem se comunicar comigo, tudo bem, estaremos a postos. Então nós pedimos que vocês se inscrevam em nosso canal, aperte o sininho, né? Deixe aquele like. Por quê? Porque isso facilita a introdução do nosso canal junto às demais pessoas, porque o nosso objetivo é levar o Espiritismo para todas as pessoas. Por quê? Porque o próprio Emmanuel afirma que a maior caridade que possamos fazer com o Espiritismo é a sua divulgação, e é esse o nosso objeto. Peço que vocês ajudem nesse sentido. E finalizamos, como sempre, meus queridos e minhas queridas, com uma mensagem curta, instrutiva, amorosa do nosso querido Chico Xavier. Diz assim o nosso querido: 3 fases de profunda sabedoria. Para obter algo que você nunca teve, precisa fazer algo que nunca fez. Quando Deus tira algo de você, Ele não está punindo-o, mas apenas abrindo suas mãos para receber algo melhor. A vontade de Deus nunca irá levá-lo aonde a graça de Deus
não possa protegê-lo. Só podia vir do nosso Chico Xavier. Que pensamentos sublimes, que maravilha! Essas 3 frases do Chico Xavier, elas nos estimulam para seguirmos em frente, para enfrentarmos todas as dificuldades de cabeça erguida, sem jamais nos curvarmos perante a maldade, perante, enfim, esses problemas que não são problemas tão grandes, basta a gente analisá-los. Então é isso, meus irmãos, minhas irmãs queridas, Jesus em nossos corações. Fiquem conosco e nos encontraremos quarta-feira, se Deus quiser. Até lá, então, meus queridos e minhas queridas.